A paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o evangelista Neurislan Pereira. Eu quero agradecer as mais de 100 visualizações que nós tivemos na nossa aula passada, aula de número 3. E hoje nós vamos estar estudando sobre a aula de número 4, lição 4, o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Nós vamos trazer um resumo, uma síntese dessa lição, prático, rápido, objetivo. Sobre a autoridade, nós queremos responder algumas perguntas dentro dessa lição. Primeiro, toda autoridade é realmente constituída por Deus? Segundo, como o cristão deve se comportar diante das autoridades? Terceiro, até que ponto o cristão deve ser submisso às autoridades? E quarto, existe alguma situação em que o cristão deve ser submisso às autoridades? Então nós queremos, à luz da palavra de Deus, trazer respostas a essas e outras perguntas. O texto do dia está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Eu quero destacar apenas o final. Vai dizer que as autoridades são castigo para os malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Nós temos que entender que nós estamos cercados de autoridades. Por todos os ambientes que nós andamos, por onde nós estamos, na sua casa existe uma autoridade, que pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu tio, pode ser a sua avó. Na escola, seu professor, seu diretor, coordenador. Nas ruas, o guarda de trânsito, o policial. Por todos os lados onde nós estamos debaixo de autoridade. Quando Pedro vai escrever essa epístola, ele vai entender o contexto daquela igreja, porque o Império Romano tinha mais de 60 milhões de escravos, e muitos dos cristãos eram escravos, haviam se convertido ao Evangelho, e ele vai trazer um entendimento para que esses cristãos venham compreender que além deles serem cidadãos dos céus, peregrinos, forasteiros, como Pedro vai colocar, eles ainda são cidadãos da terra. E é isso que nós precisamos compreender, queridos. Além de sermos cidadãos dos céus, nós ainda somos cidadãos da terra. Nós temos que compreender que nós precisamos ter o cuidado de não espiritualizar aquilo que é material. Por exemplo, uma irmã chega e diz: olha, o diabo usou aquele homem para cortar a minha luz, para cortar a minha água. E não é nada disso. Aquele agente público, aquele agente privado, seja de qual instituição ele for, ele só está cumprindo uma obrigação do seu ofício, da sua função. Então nós temos, como cristãos, como servos de Deus, as nossas responsabilidades. Nós temos os nossos deveres diante da sociedade. Nós precisamos cumpri-los. Por quê? Porque isso agrada a Deus. No texto bíblico, Pedro vai colocar na leitura bíblica, no versículo de número 15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca de homens ignorantes e loucos, porque fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Ou seja, quando nós fazemos aquilo que é certo, aquilo que é correto, nós estamos tapando a boca dos ímpios. Porque, queridos, entendam, querendo ou não, todo crente, todo cristão, ele é um alvo. Ele é uma pessoa que é muito visada. Quando você abre a boca e diz que é crente, que é servo de Deus, as pessoas começam a te olhar com um olhar muito mais crítico, muito mais cobrando de você um comportamento diferente. Então, nós vamos entender nessa lição os objetivos principais é exatamente esse: trazer
a consciência cristã de que nós precisamos cumprir os nossos deveres como cidadãos, mas existem algumas situações que nós vamos servir a Deus e agradar mais a Deus, e vai importar ser mais submisso a Deus do que aos homens. Amém? Ponto 1. Nós vamos estudar sobre a conduta exemplar dos peregrinos. Pedro vai colocar que nós devemos se abster das paixões carnais. Abster-se aqui tem o sentido de manter-se continuamente longe. Eu quero trazer de cada ponto um resumo. Abster-se tem aqui o sentido de manter-se continuamente longe. Queridos irmãos, é impossível a gente conseguir vencer o pecado se nós estamos correndo para cima dele. Se nós conhecemos a nossa fraqueza, nós temos que fazer como José. Por exemplo, a questão da sensualidade, que isso é um desafio, um gigante diário para todo jovem, para todo homem cristão, mulher. José fugiu, porque se José tivesse ficado, ele teria caído, porque ele se conhecia. Então, muitas das vezes, muitas coisas não se vence orando apenas, ou lendo a palavra apenas, ou jejuando apenas, mas fugindo. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: fugir de toda impureza. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos conferir. Versículo 18, parte A. Fugir da prostituição. Amém? Ponto 2. O cristão e o Estado. Submissão às autoridades. Submissão está debaixo de uma missão. As autoridades, elas têm uma missão, que é: quais são as duas principais finalidades das autoridades? Promover o bem e coibir o mal. Promover o bem e punir o mal. O policial, por exemplo, quando ele cumpre o seu papel com integralidade, ele vai punir o mal. Ele vai trazer a espada, ele vai trazer o castigo para um comportamento errado e vai promover o bem. Ok? A paz, sei lá, a paz. Paulo, escrevendo aos Romanos também sobre autoridades, no capítulo 13 de Romanos, vai dizer assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. 4. Ela é ministra de Deus para teu bem. Se fizer o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque ela é ministro de Deus e vingador para fazer e castigar o mal. Então, os cristãos aqui, eles são colocados diante de uma situação que o senhorio deles é Deus em primeiro lugar, mas eles também deveriam compreender que eles estavam debaixo de autoridade que era uma autoridade bem pesada no Império Romano. Então eles deveriam, até certo ponto, serem submissos para a glória do nome do Senhor. Quero ler um texto de 1 Timóteo que vai falar sobre uma das nossas atribuições diante das autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, olha só as autoridades, e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, o cristão, além de obedecer às autoridades, ele deve orar por elas. As autoridades que há foram constituídas por Deus, é o que a Bíblia diz. Ou seja, quando a autoridade ela pune o mal e ela promove o bem, ela está cumprindo o seu papel e ela é ministra de Deus. Ela é um instrumento de Deus. Até um semáforo, queridos, é uma autoridade. E quando você desobedece aquele semáforo, por exemplo, passando o sinal vermelho, você está desobedecendo. Você vai ser punido por isso. Você pode ser crente há 50 anos, você pode ter todos os dons, todos os talentos espirituais, mas você vai ser punido, porque você está debaixo de uma autoridade. Nós somos sujeitos às autoridades. É o que Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Quando Pedro e Jesus iam entrando na cidade, os homens cobraram as didracmas de Jesus e perguntaram para Pedro: o vosso mestre não paga as didracmas? E Jesus perguntou: Pedro, não são os estrangeiros que devem pagar? Porque eu sou filho da nação. Mas, para que não se escandalizem, vai ao mar, vai pescar e pega uma moeda lá e paga por mim e por ti. Então nós devemos entender que nós ainda pertencemos a este mundo e nós devemos ser exemplo na obediência às autoridades. Evangelista Neurislan, quando é que eu não devo ser submisso às autoridades? Nós vamos meditar no texto de Atos, capítulo 5, versículo 27. Atos, capítulo 5, versículo 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e querei lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles ficaram insubmissos às autoridades quando foram proibidos de pregar a palavra de Deus. Essa é uma das situações em que importa para nós obedecer mais a Deus do que aos homens. Nós somos colocados, queridos, diariamente em situações que nós somos tentados a ter esse mesmo comportamento que os apóstolos tiveram. Por exemplo, você trabalha em um cartório, você é um cerimonialista, um pastor, e você vai celebrar um casamento homossexual. E isso é constrangedor, isso vai ferir o teu princípio, vai ferir a tua integridade diante de Deus, porque de uma forma indireta você está sendo conivente com aquela situação. Então, nesse caso, importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Amém? A submissão aos senhores, para nós concluirmos. Qualquer pessoa pode obedecer a um superior justo e humano, mas somente o cristão, por amor a Cristo, é capaz de respeitar alguém perverso e ímpio. É o que Pedro vai colocar no texto bíblico, no versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Pedro vai colocar da seguinte forma: olha, vocês obedeçam, sejam submissos, não só àquele que é bom, mas também ao mal. Porque, queridos, é muito fácil nós obedecermos uma liderança quando essa liderança nos agrada.
É muito fácil nós obedecermos a uma liderança quando ela se enquadra nos nossos pensamentos, se enquadra nas nossas definições e entendimento de liderança. Mas a verdadeira essência da liderança está em obedecer ao mal. Ao mal eu digo no sentido daquele que você não concorda. E existe um êxodo muito grande hoje das igrejas, muitas pessoas saindo das igrejas, indo para outras igrejas, exatamente porque não querem estar debaixo de autoridade, não querem estar submissas a uma liderança. Às vezes é um pastor, às vezes é o líder de mocidade, é um líder de departamento, seja ele qual for, e estão acostumados com um determinado tipo de líder que trata de uma forma, e quando vem outro que trata de outra forma, já ficam desgostosos, já começam a mudar de igreja. Mas ei, peraí, não é assim. A verdadeira essência da obediência é nós fazermos, muitas vezes, obedecermos, mesmo sem concordar. E isso vai te amadurecer, isso vai fazer você crescer, porque não adianta você querer obedecer só aquele que é bom, aquele que lhe agrada. Nós vamos perceber até entre os apóstolos existia uma diferença. Por exemplo, João e Pedro. João era mais amoroso. João era mais tranquilo. Você vai perceber quando ele vai escrever a sua epístola, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, amemos uns aos outros. Pedro tinha um temperamento mais forte. Ele já pega um tom mais pesado na sua carta. Então nós temos que entender, queridos, nós temos que compreender que mesmo que nós não concordemos, mesmo que nós estejamos em discordância com algumas decisões da nossa liderança, nós precisamos estar sujeitos à autoridade dela. Porque se você não for um bom liderado, você nunca vai ser um bom líder. Jamais. Amém? E isso vai servir para o teu amadurecimento, para o teu crescimento em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos concluir essa lição. A crise de autoridade. Vivemos um tempo de verdadeira crise de valores e referenciais. Uma característica nociva da pós-modernidade é exatamente a perda da noção de autoridade, com alunos que não respeitam professores, filhos que se insurgem contra os pais e jovens que confrontam diretamente os mais velhos. Meu Deus, isso é uma realidade. Jovem, você precisa respeitar os seus pais. Você precisa respeitar os seus avós. Quer ver um exemplo? Até dentro de um ônibus. A palavra de Deus diz: pagueis o que vocês devem. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Entra um senhor, você é um estudante. Então uma senhora, um senhor, uma senhora, vamos colocar uma senhora de 70, 80 anos, a senhora está, meu Deus, cansada, com dificuldade de ficar até em pé, e você como cristão, às vezes fecha a cara, finge que está dormindo, eu já vi muito isso, e não dá honra àquela pessoa. Entenda, a quem honra, honra. Nós precisamos honrar as pessoas que estão acima de nós. O seu professor da sua sala de aula, não só da escola dominical, mas do seu colégio secular. Você precisa ter o melhor comportamento, nós precisamos ter as melhores notas, nós precisamos ser exemplo. Os professores precisam olhar para nós e dizer: olha, esse aluno é diferente, esse aluno tem um comportamento ilibado, tem um comportamento excelente. E isso vai glorificar a Deus. A forma como você trata seus pais em casa vai glorificar a Deus. É por isso que, para nós concluirmos, em Efésios, o último texto de hoje, capítulo 6, versículo 2 vai dizer, versículo 1: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
Quais são as promessas? Primeiro, para que te vá bem e tenhas e vivas muito tempo sobre a terra. Nós precisamos, como filhos, honrar os nossos pais, porque isto é justo diante de Deus. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Se essa palavra lhe abençoe, compartilhe com um amigo, com irmãos em Cristo, com pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, tá bom? Deus abençoe. Se você quiser ajudar o canal, deixa um joinha aqui, se inscreve no canal para receber as aulas atualizadas toda semana. Que Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus. Amém.